Tainá, bom dia. Muito obrigada por falar aqui com o Vivendo de Shows. Eu sou a Tice, fundadora do portal. Eu, junto a uma equipe, a gente faz as coberturas de shows e festivais pelo país. Somos do Rio, então a maior parte das coberturas e dos shows são do Rio de Janeiro, mas a gente fala, noticia, shows no Brasil e no mundo todo quando possível, né? Gostaria aqui de reiterar que é uma honra falar com você, é maravilhosa a sua iniciativa, é muito importante, e a gente vem vendo como vem, né, crescendo. E gostaria que você se apresentasse, fique à vontade para falar de você, do projeto, e vamos lá para esse bate-papo que eu estou bem empolgada. Obrigada por essa troca, assim, porque é isso, é uma página, é um movimento que eu também admiro. Eu acho que a música precisa ser democratizada, então ter cada vez mais páginas, ter cada vez mais perfis que se prestam a democratizar o acesso à imagem, né, do que é a música, do poder da música, é extremamente rico. Eu sou Ina Odara, eu sou daqui do Rio também, né, sou nascida e criada na Zona Oeste, mas hoje em dia moro aqui no centro. Sou doutora em Sociologia pela UERJ, né? Terminei o doutorado ano passado. Sou pesquisadora de um instituto voltado para pessoas negras e periféricas aqui do Rio. Sou mestre de cerimônia no Circo Voador, enfim, algumas coisas, né? E eu tenho trabalhado nos últimos anos com esse movimento de inclusão de pessoas trans no mundo do entretenimento, assim, principalmente nos grandes shows, né? Não é uma iniciativa que surge comigo, é uma iniciativa que surge há 10 anos atrás em Recife, mas a gente vai ter tempo para dialogar isso. Mas eu tenho conseguido, nos últimos 3 anos, dialogar isso com as grandes produtoras, né? Então tem sido uma experiência muito rica e muito curiosa viajar pelo Brasil, né? Tipo, não faço mais só no eixo Rio-São Paulo, tenho viajado pelo Brasil fazendo isso. Tem sido muito incrível observar esse panorama de mudanças, ainda mais num momento tão retrógrado para o Brasil, que a gente tem vivido há quase uma década, né? Porque é isso, a gente pode estar com um governo mais ou menos progressista, mas a gente tem um mundo inteiro extremamente conservador no momento, não só para pessoas trans, para grupos minoritários em geral. Então, tá trocando essa ideia aqui com você vai ser muito rico, assim, sinto honrada. Muito obrigada. Que currículo é esse, né, minha gente? Maravilhoso. Então, vamos lá, para a gente começar aqui, falar sobre esse relatório que já está na terceira edição. E olhando assim para trás, eu queria ouvir qual foi a maior evolução que vocês perceberam na postura dos festivais, né, em relação à implementação da lista trans do primeiro ano para esse panorama agora, o último que vocês fizeram, levando em consideração também o que você acabou de falar, que mesmo que a gente esteja passando por um governo que seja mais progressista e tenha mais pautas, né, que olhem assim para a gente, ao mesmo tempo o mundo está muito, muito nebuloso, então as, as nossas esperanças ficam um pouco divididas. Mas dentro de toda essa situação, eu gostaria que você trouxesse para mim, né? É o que você percebeu a partir da implementação e agora desse último panorama que foi feito. Perfeito. Acho que a gente pode começar com a própria história da lista, assim, né, dessa medida, porque a lista começa como se fosse uma lista VIP para festas, assim, em Pernambuco, né, lá em 2015, onde um grupo de mulheres trans travestis começa a olhar que eram DJs que estavam nessa noite, começando a entender, tá, essas pessoas não estão aqui, né? Como a gente faz para chamar essas pessoas? Então, a lista surge nesse momento e ela vai crescendo na cena de Pernambuco. Pernambuco tem, eu acho que é bem interessante dizer que a gente olha muito para São Paulo como essa capital da música eletrônica, mas o Nordeste tem uma cena clubber, né, do house, da música eletrônica fortíssima. Natal, João Pessoa, Recife, são capitais muito voltadas para isso. E isso reverbera na própria cena. Então, em 2017, o Coquetel Molotov, que é um dos maiores festivais do Nordeste, né, o maior de Pernambuco, é excelente, assim. Ele implementa a lista a primeira vez. Então, a partir desse case de sucesso do Molotov em 2017, lentamente a gente tem essa adoção. Então, em 2018, a gente vai lá para o Saravá, que é de Santa Catarina. Então, você sai de Pernambuco, vai para Santa Catarina e implementa. Em 2019, as listas começam a ser adotadas nas festas de São Paulo, né? E no Sarará, que é o festival ali em Minas, um dos maiores, um sensacional. E é isso, o mundo para, porque a gente tem a pandemia, né? A gente tem essa pausa dos shows, ou os festivais começam a ter esse formato pocket virtual, então a gente tem vários festivais criando shows dentro de casa, então era algo mais democrático nesse sentido, para quem tinha acesso à internet, conseguia ver os shows de dentro de casa. E aí, em 2022, a gente volta com o mundo normal, né? E você vê os festivais adotando.
Então, você tem a adoção pelo Sensacional, você tem pelo Festival da Baticu, você tem pelo Arvo, enfim, vai começando a se espalhar, principalmente nesse eixo Centro-Sul, né, e no Nordeste. E é isso, nos últimos 3 anos a gente começa a ver essas franquias internacionais também adotando. Então, a gente vê o Primavera Sound e o Afropunk no mesmo ano, que foi 2023, né? O Girls, que não existe mais, que era um festival de line-up 100% feminino, que era lá em São Paulo. Então, esses foram os 3 internacionais que eu fiz em 2023, assim. Meu primeiro foi o Girls, inclusive, né? E também comecei aqui no Rio com Queremos e Rock the Mountain. Então, em 2024, isso se expande para São Paulo, para outros festivais. Então, a gente tem no Lola, começa esse pipocar de coisas para o Lola, começa a se pipocar no Rock in Rio. Os festivais vão adotando porque eles vão vendo que essas medidas estão sendo replicadas. Né? E eu crio o relatório justamente por isso, porque eu estudo política pública no doutorado, né? Dando mestrado como doutorado, eu estudei política pública, estudo políticas públicas de educação. E uma das melhores formas de pressionar uma mudança de movimento dentro dos setores é quando você começa a publicizar dados que trazem isso. Então, o relatório não é só olha só o que eu fiz, ou olha só o que isso tem avançado. É necessário também, tipo, como isso é feito? Como os festivais adotam isso? Como os diferentes territórios do Brasil adotam isso de maneira efetiva ou não? Então, a gente tem esse panorama de mudança, né? Tipo, temos mais festivais adotando, ao mesmo tempo que nós temos um momento do Brasil onde a cultura está sendo muito prejudicada. Sempre foi, mas a gente está nesse momento, então a gente tem festivais que sempre olharam para isso também sumindo. Então, a gente tem, por exemplo, o Festival da Baticu sumindo em 2024 por falta de apoio. Nós temos festivais em todo o Brasil cancelados por falta de aporte, e eram festivais, muitas vezes, que tinha esse olhar mais democratizante, eram festivais que dependiam muitas vezes de lei de incentivo, né? Então eles vão sumindo e a gente vai perdendo alguns polos que se debruçam sobre esse olhar para a diversidade, né? Então, nesses últimos anos é isso, a gente tem uma adoção maior das listas por franquias nacionais, por franquias internacionais, por eventos esporádicos, o que é ótimo. Só que é isso, às vezes não é essa comunicação. Como se faz melhor? O que pode ser feito? Né? Existem cases muito bons de sucesso, como, por exemplo, o Psica, lá em Belém do Pará, e o Sensacional, em Minas. São 2 cases muito bons, porque eles não dão só vagas, né? Eles criam uma infraestrutura interna dentro do festival para receber as pessoas. Né? O Arvo e o Saravá, lá em Santa Catarina, também fazem isso. Então, é isso. Como a gente pode levar essas informações para outros festivais? Como fazer essa ponte? Como esses produtores sabem, e talvez seja não só o meu papel, mas esse papel de outras pessoas de produção e da arte que circulam no Brasil, qual é o papel dessas pessoas de poder fazer esse intercâmbio de saberes? Né? Não só para listas trans, mas, tipo, listas para pessoas com deficiência, lista para mãe solo, listas pretas. São outras listas que existem pelo Brasil de gratuidade. Né? A lista trans não é um caso isolado, a gente tem uma ascensão muito boa de listas de gratuidade para pessoas com deficiência. Só que é aquilo, não adianta você criar uma gratuidade para pessoas com deficiência se você não ter uma área reservada para elas poderem estar bem alocadas. Exato. Então é isso, né? Essa troca do tipo, tá, damos o acesso, mas o que a gente pode fazer mais do que dar o acesso a essas pessoas? Como a gente cria uma infraestrutura digna, né? Eu acho que nesse primeiro momento, assim, trago esses pensamentos. Maravilha. E é mencionado a respeito do debate na transparência dos resultados e de implementar, né, as listas e entender também quando que aquele festival ou aquela festa está implementando porque realmente se preocupa com a causa, porque realmente quer fazer parte, ou quando a pessoa fala, realmente a gente tem que colocar, então vamos fazer parte. Como que vocês conseguem perceber isso para entender que a pessoa que está contratando, que está fechando com vocês, realmente está se engajando e realmente vai entregar essa experiência e vai se preocupar em acolher as pessoas trans? Olha, eu acho que começa pelo tamanho do evento, né? A gente tem alguns casos que são bem interessantes, assim, tipo, o Queremos aqui do Rio, né? Ele, por os 2 primeiros anos, independente do número de pessoas inscritas, eles abarcavam todo mundo. Então, tipo, no primeiro ano, que foi um ano experimental, a gente teve 80 inscrições. Eram 60 vagas. A galera falou, bora todo mundo para dentro. Em 2024, a mesma coisa, né? Tipo, tivemos 160 inscrições. Todo mundo para dentro. Tipo, vamos conseguir. Ano passado foi o primeiro ano que a gente não conseguiu abrir para todo mundo, mas ao mesmo tempo o número de vagas foi extremamente grandioso. Né? Foram, no total, quase 400 vagas.
né? Pensando que, tipo, tinham outros dias, né? O Queremos ano passado, na edição de aniversário, fez em 4 dias diferentes. Então, tipo, tem 110, foi 100, foram quase 400 inscrições de e-mail, quase 400 vagas disponibilizadas, isso porque o Dia da Lineker, infelizmente, não podia abarcar todo mundo na Marina, mas mesmo assim a gente conseguiu mais de 50 ingressos a mais do que a gente disponibilizou. Então, você vê que há esse trabalho de eu chegar e falar, pô, tivemos bastantes inscrições, se não conseguir cobrir todo mundo, quantas a gente consegue? Tantas. Né? Nós temos alguns festivais que se dão a esse olhar de pensar, tá, precisamos fazer isso. Um outro caso é o Rock the Mountain, que eu acho bem interessante citar. Tipo, eles não aumentaram o número de vagas ao longo desses anos, mas sabendo que o festival é em Petrópolis, né, e existe todo um planejamento para a gente poder ir, para quem vai assistir, não sabe, Petrópolis não é na capital do Rio, é um município da região metropolitana, por assim dizer, mas é a região serrana, é aquele limiar ali. E não é barato, né? Você ir e voltar todo dia, arrumar uma hospedagem não é barato. Então, o que a gente tem feito nessa chave com o Rock the Mountain? A gente está abrindo cada vez mais antes a lista. Né? O festival é em novembro, a gente abre a lista final de maio, início de junho, porque as pessoas selecionadas têm 4 meses para conseguir pensar em como chegar, conseguir dividir um carro, conseguir ver uma hospedagem, um hostel, né? E isso também garante, tipo, a gente também tem esse olhar sobre a região serrana. Quem é da região serrana tem prioridade de ganhar justamente porque são pessoas que vão gastar menos com transporte. Então, quando o festival ele tem esse olhar cuidadoso, a gente vai talhando isso, né? O Sensacional de Minas não, o Sensacional, o Psica, o Arvo, né? E alguns outros festivais eles têm esse olhar, o MADA principalmente, eles têm esse olhar tipo, não é só para o público geral, vamos entrar com casos de acolhimento. Né? Então, tem essa parceria, o Nômade também, né? Dos pedidos obrigatórios no Nômade, lá de São Paulo, é que parte dos ingressos sejam doados para casas de acolhimento de pessoas LGBTs. Então, faça a conta. Isso é inclusão de maneira prática. Você conseguir avisar com antecedência as pessoas, você conseguir entender que quem tem internet, quem está se inscrevendo no formulário do Google, quem sabe lidar com essas tecnologias, por mais que para a gente pareça fácil, mas não é. Porque sempre tem alguém errando o e-mail, sempre tem alguém escrevendo o nome errado, sempre tem alguém que não lê a pergunta. E acontece que as pessoas têm muita pressa para conseguir um ingresso. Então, quando o festival olha e fala, não, nós temos que separar ingressos para essa galera que não tem acesso à internet, que está numa situação de vulnerabilidade ou, né? E quando eu digo isso é porque não se aplica só a pessoas, mais uma vez, trans. Né? Existe esse olhar, por exemplo, o Psica, lá do Pará, tem uma parceria com a APAE, para levar os atendidos da APAE para o festival. Então, você consegue um voucher de alimentação. Ano passado, eu tive nessa ação com o Psica de conseguir um voucher de alimentação para pessoas trans, lá dentro do festival. Mas isso também é uma réplica do que eles já faziam com a PAI, porque eles também doam alimentação às pessoas atendidas pela PAI que vão no festival. O Sensacional de Minas tem isso. Eles não só convidam pessoas de casa de acolhimento, eles também dão um auxílio de pelo menos uma água, alguma alimentação, que é o que eles chamam de auxílio permanência. Então é isso, os festivais entendem que se a gente também está chamando essas pessoas que estão em vulnerabilidade, que estão morando num lar comunitário, a gente não vai chegar e esperar que essas pessoas vão pagar um refrigerante que seja uma água dentro do festival. E isso mostra que os eventos têm esse olhar cuidadoso de fato. Né? Já outros que, sei lá, cabem 100 mil pessoas, 20 mil pessoas e cedem 50 ingressos, isso é um pouco irreal para a capacidade deles. Né? Existe alguns festivais grandes, né, como, por exemplo, Rock in Rio, Lola, e o The Town, eles têm uma coisa chamada ingresso social. Então, o ingresso social, eles chamam lideranças de coletivos, ONGs, etc. Né? Então, existe o exemplo muito bom do Perifanalista, né, que é uma iniciativa voltada para jovens periféricos, de levar pessoas periféricas para os shows. Tem a Lista Preta, que alguns coletivos também fazem, alguns estados. Só o que eles fazem, eles não, tipo, separam, são sempre a lista trans, sempre o perifa, sempre não sei o quê. Não, eles têm um total de ingresso e a gente precisa entender, tá? Quantos você acha que você merece ter? Quantos você acha que você precisa ter? E aí você diz, eu preciso ter tantos. Mas não dá para ter tantos, temos tantos aqui para você. Então, acaba que, tipo, eles têm uma cota de ingressos destinados a essa população em vulnerabilidade e a gente vai receber cada uma fatia. Não é certo, não está, tipo, dentro do orçamento isso. Então, isso faz com que, às vezes, a gente não consiga negociar mais vagas. Né? Então, vai se criando
essa fissura. E aí, quando você vê, por exemplo, um festival pequeno, ano passado, nos últimos anos teve o Presença no Circo Voador, né? Que é um festival realizado com lei de incentivo e tal. O circo cabe em 2.000 pessoas, né? E a lista do Presença, por exemplo, teve 400 inscrições, eles falam, libera todo mundo. E aí você pensa, tá, o tamanho do circo, e 400, entra aí todo mundo. E aí você pega, por exemplo, o Lollapalooza esse ano, a gente teve 60 vagas, 20 para cada dia. E aí, são fricções. É importante que Sim, esses grandes eventos estejam fazendo? Óbvio, é precioso. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Como tentar negociar cada vez mais para, tipo, vamos liberar um pouquinho mais, galera. Né? Tem festivais que não querem ceder os dados. Eu consegui, tipo, dados de 31 de 36 festivais esse ano, né? Isso é muito bom, porque é isso, não são só mais os que eu cuido, eu tenho esse acesso das pessoas, tipo, ó, galera do Molotov, galera do Mada, galera não sei o quê. Vocês podem ser dos dados? Claro, com prazer. Toma isso aqui, me mandam os relatórios. Isso é muito rico. sim. Mostra que essas pessoas não têm medo, mas existem alguns outros festivais que não podemos dar. Isso que eu peço com 2 meses de antecedência. Vocês poderiam, às vezes, não precisa nem o perfil, dados sensíveis, não precisa. Quantos dados foram, quantos ingressos foram disponibilizados? Existem outras medidas que vocês adotam? Eles não respondem. Então, tipo, por que será que não há essa resposta, né? Fica também no ar os porquês. Entendido. E a respeito disso, até faz um link com a próxima pergunta a respeito de cruzar informações de diferentes eventos e entender o que chamou mais a atenção de vocês, o que vocês viram que tinha em comum, mesmo sendo festivais diferentes, tamanhos diferentes, localizações diferentes ao redor do Brasil, mas o que vocês apontaram, tipo, olha, os festivais que disponibilizam a lista, que trabalham com essas iniciativas, eles têm esse perfil de fazer assim e assim. Há outros não têm esse perfil, mas disponibilizaram. Outros não disponibilizaram. Aí queria entender o que vocês acharam em comum, né, com essa diversidade toda de localizações e tamanhos, mais um ponto que vocês, um ou mais pontos que apontaram como semelhança entre eles. Eu acho que, primeiro, é como as diferentes regiões do Brasil influenciam muito no público, né? Tipo, os festivais do eixo do Nordeste, que foram os que eu mais fui, né? Porque no eixo Norte eu tive a chance de ir no Psica até agora, mas no Nordeste tive a chance de ir em outros, acompanhar outros também de longe. É que as pessoas circulam com maior normalidade nos eventos, né? Tipo, esses eventos que há mais tempo realizam a lista, esses eventos que há mais tempo o Molotov, por exemplo, você vê todo tipo de pessoa circulando no Molotov, né? Porque o próprio festival é inserido numa região de periferia, que é na cidade universitária. Então, ali tem vários bairros, do lado da quebrada da cidade. Então, você vê, e é a mesma coisa no Psica, que é no Mangueirão, né? Que tem um dia gratuito, mas é, no geral, no Mangueirão. Então, você vê desde a galera do bairro indo de short de tactel, chinelo, blusa de time para ver o festival, a você vê duas travestis extremamente montadas ali, e são grupos que coexistem perfeitamente, sem atravessamentos, sem fricções. Né? Então é isso, por mais que essas tensões da sociedade existam, que os festivais reproduzam essas tensões da sociedade, se você tem essa circulação cultural mais estabelecida na cidade, essas tensões diminuem no dentro do espaço do festival, por mais que elas não deixem de existir, as pessoas talvez pensem algumas vezes muito mais antes de fazer, né? E isso também é graças às formas de notificação disso, né? O Afropunk, por exemplo, o Rock the Mountain, que são esses festivais maiores, né? Eles têm muitas propagandas anti-assédio, o que eu acho incrível, né? O Rock the Mountain implementou uma campanha zero assédio, né? Onde, tipo, se você sofreu alguma coisa, você consegue entrar em contato com a galera da produção. E desde então, 0 casos foram notificados. Né, eu converso muito com a Manu, que é da curadoria, a Manu Coelho, que é da curadoria, que trata da parte de sustentabilidade. Ela fala, olha, depois que a gente trouxe esse anúncio, nunca mais tivemos reclamações. Né? Nunca mais isso foi trazido à tona. Ano passado, no Psica, a gente conseguiu também criar uma placa especializada para isso. Eu estive nessa criação e não tivemos nenhum tipo de registro de caso de assédio acontecendo. Então, isso mostra como é isso. As medidas precisam ser acompanhadas de infraestruturas que garantam isso. Então, no Lola desse ano, por exemplo, os banheiros masculinos, alguns só tinham mictórios. E aí, se a gente para pensar nisso, tipo,
não são só pessoas trans que são prejudicadas, pessoas cisgêneras também. E se um homem cis quer ir no banheiro, sei lá, fazer xixi sentado, se ele não quer fazer xixi, quer fazer outra coisa, como ele vai fazer? Né? Tipo, existe esse caráter prático de alta circulação das É, pessoas, mesmo assim, como você vai, sabe, você consegue premeditar quais vontades as pessoas estão exercendo ali dentro daquele banheiro? Então é isso, né? A infraestrutura às vezes não acompanha o fluxo de diversidade, é a mesma coisa para pessoas de PCDs. Né? Tipo, vamos fazer uma área PCD onde? No barranco. Ou numa região onde você sabe que fica com lama. Não tem como você fazer isso. Né? Isso serve para diversos festivais. Então, quando eu vou circulando, eu vejo que essas medidas vão se consolidando, né? Tipo, a gente tem que fazer o banheiro sem gênero. Queremos foi um dos primeiros a ter um banheiro sem gênero, né? Que é o banheiro para todos. Tem um banheiro masculino e feminino para todos. Para quem se sentir mais à vontade, vai ali. E é isso, você entra, você vê que as pessoas estão super se respeitando quando você passa por maravilha. ali. É igual no Circo Voador, tem também. E Uhum. é ótimo. É excelente. Muitas Como, pessoas, nossa, se o inclusive, mundo não fosse assim. sabem. Eu viro e mexo a vez para pessoas, gente, tem um banheiro unissex ali, é só ir, porque as pessoas vão naquele É, ali, no cantinho, eu fico, não, naquele gente. cantinho, ficou a fila terrível e O pessoal, ali é banheiro, eu falei, gente, vai todo mundo. é, Qualquer um pode entrar. O pessoal, que ótimo. Eu fico, gente, tá escrito banheiro sim. unissex ali. Agora, é verdade. E as pessoas não vão. Eu fico, o que está acontecendo? E é isso, às vezes parece uma coisa pequena, mas quando você já está implementado isso na cultura, você não vai questioná-lo. Porque se você avisa, e ainda tem isso, né? Se o festival avisa publicamente que vai fazer, vamos construir um banheiro unissex, as pessoas vão gritar, vão espernear, vão xingar. Mas vai chegar lá na hora, precisa assistir. As pessoas vão no banheiro sem gênero, as pessoas vão no banheiro unissex, porque elas também têm necessidades. E elas vão totalmente esquecer que isso é uma doutrinação da esquerda, ou é o lobby queer, ou estão querendo. Na hora da necessidade, todo mundo vai fazer igual. Então as pessoas esquecem. Sim, Né? Então tem esse momento dos festivais deles olharem não só para esse acesso básico, mas tipo o Arvo, né, que é lá do Sul, ele criou uma tenda, isso tem no Sarará também, eu acho ótimo. Tem uma tenda de redução de danos no Sarará, tipo, você cria uma tenda de redução de danos, gente, isso é espetacular. Qual tipo de danos? Estamos deixando aberto a todos os possíveis, assim. Mas isso é incrível, né? Você vê o Arvo e alguns outros que tem uma equipe de psicólogos ali na tenda médica, né? Que prepara as pessoas para receber as pessoas corretamente. Né? No Psica, você tem as salas de descompressão, que são áreas para pessoas PCDs e também pessoas que estão passando por algum tipo de sensorial. Então, você vai criando esses aparatos que garantem que as pessoas, além de acessar, não estou bem, posso ir ali, não estou bem, posso pensar a partir daqui que eu posso ter esse cuidado. Isso muda totalmente as, né? Tem alguns que ainda estão nesse momento muito embrionário de só dar o acesso, e a gente já vem com esses outros cases que tem toda uma estrutura. E aí, né, só para finalizar, isso tem um motivo. Normalmente isso tem a ver ou com os princípios do próprio evento, ou tem a ver muito com a captação a partir de recurso público. Porque o recurso público, ele pesa essas contrapartidas. Então, quando você tem uma lei Rouanet, via Petrobras, via Instituto Vale, via Nubank, né, eles exigem que você tenha essas medidas de sustentabilidade, de acessibilidade, de inclusão. Então, querendo ou não, o dinheiro público, né, esse dinheiro de acesso público, ele também pesa essas contrapartidas. Então, existe esse direcionamento dos festivais a ter que atender isso, e que acaba virando uma tendência no final das contas. agora foi. Maravilha. Não, é verdade, fiquei pensando bastante agora com a sua fala sobre disponibilizar o acesso, mas não ter os recursos para as pessoas. E aí, como que funciona isso, né? Assim, beleza, tenho acesso, vou ao evento, mas como vou me locomover, como vou me sentir à vontade, como que essa experiência, né, vai funcionar. Então, pensar em tudo isso realmente é muito importante. E entender também esse lado de segurança, de acolhimento, né, que depois da implementação da lista, melhorou bastante porque o olhar mudou, as pessoas entenderam como é importante, como elas podem, né, se moldar, como pode moldar o evento para ser algo mais acolhedor e uma experiência melhor, porque entender ali tanto as pessoas que estão frequentando, mas os artistas também, ter esse engajamento a partir dos artistas,
também é bacana, também é importante. E daí eu gostaria de também saber como que, né, artistas, sendo trans ou não, podem auxiliar e podem trazer uma experiência melhor ainda para os seus shows, vendo que o seu público está ali, que todo mundo está ali assistindo e consumindo e vivendo aquele momento, né? Então, o papel também dos artistas e das bandas, gostaria de ouvir de você, também nessa iniciativa. Nossa, eu acho que é muito doido porque os artistas, tem alguns, óbvio, que super topam, estão ali junto o tempo todo, mas meu primeiro trabalho fazendo isso com um artista foi com a Cato, né? A cantora Cato, ela me chamou, assim, hoje em dia somos amigas, inclusive por causa dessa movimentação, assim. É incrível, ela é maravilhosa. A Ela é gente já ótima, cobriu alguns shows dela e sempre é notícia no nosso portal. é uma obra de arte, né? Ela é. Começou muito com esse pedido dela, assim, no meu trabalho com artistas. E depois então eu comecei a pensar, e se eu perguntar para outros artistas, né? Como que eu faço isso? Então, ano passado, eu tive a chance de conhecer a Lued pessoalmente no Queremos, após o show dela cantando Xadê. E eu cheguei, assim, expliquei o que eu queria falar com ela, pro pessoal, tá, vamos nessa. Aí eu fiquei esperando lá no camarim, Maravilha. assim, aí ela olhou, tipo, depois que todo mundo foi embora, ela olhou para mim, o que que você quer, meu amor? Eu falei, então, Lued, eu vim sugerir ingresso para pessoas trans no seu show. Ela, claro, vem aqui. Ela me chamou para tomar. Ela falou, vem aqui no camarim, toma um negócio comigo. Ah, Aí ela me explica melhor. Eu falei, então, eu gostaria de fazer esse pedido, etc, blá, 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 convidar pessoas trans. Ela virou para a produtora dela da época, falou, deu o seu número e tudo que ela precisa. Foi literalmente isso, assim, deu o seu número e tudo que ela precisa. E aí, quando começou a nova turnê dela, né, O Mar para Cada Onde que a Terra Cabe, isso se materializou. Então, tipo, foram incrível. 150 ingressos para o show do Rio de Janeiro, 200 ingressos para o show de São Paulo, quase 100 ingressos para o show de Salvador. Então, isso não são poucos, assim, eram espaços relativamente grandes e ela se dispôs a dar esse número de ingressos possível dentro desse espaço. Né? Ano passado teve a Cel no Circo, né, em outubro, eu fui mestre Sim, do show dela, inclusive. E aí, quando teve, lá no circo são 30 ingressos por show em média, né, para a lista, a sim, gente tem todos os shows. Mas quando ela soube, ela falou: pode aumentar a lista, eu tiro dos meus convidados e boto a mais para a lista. Então a gente conseguiu contemplar todo mundo. Chegou janeiro agora, a produção dela mandou uma mensagem: oi, aqui é não sei quem da produção da Cel. Queremos que tenha a lista pro show dela aqui em São Paulo, né? Que não era esses Sesc, que são realmente ingressos limitadíssimos, shows de teatro tem sim. reduzido, né? Era um show em um espaço maior, foi na Áudio, se eu não me engano. Foi, a gente foi também nesse show. E a gente conseguiu, assim. Então, Maravilhoso. a Luana no passado, né? A Ebony agora adotou na turnê dela toda nacional, eu cuidei de todo o aspecto da turnê dela. Então, você vê que parte do interesse do artista, né? Sim, Parte, a Urias, enfim, Lineker, né? A Bye Bye Caju anunciou agora para os 4 shows, ano sim, passado também. Eu cuidei ao longo de toda a Cajutura a parte inicial, só que não era aberta porque a gente priorizava casas de acolhimento, mais uma vez entra essa priorização, né? A equipe da Lineker sempre falou, tá, mapeia sim, primeiro casas de acolhimento, ONGs, pessoas que a gente sabe que não tem nenhuma capacidade de comprar esse ingresso, dá para elas, né? Então, cada cidade, isso foi muito bom, que eu estabeleci contatos, inclusive, com redes no Maranhão, em Manaus, em Goiânia, Brasília, que eu não tinha tanto nessas cidades, assim. E uhum, depois a Flávia entra em contato com lideranças, com coletivos universitários, pessoas que, né, a gente sabe que estão ali nesse corre. Então, é isso, essa sim, produção. Agora, para Bye Bye Caju, a gente vai abrir publicamente em todos os estados. Então, é uma mudança muito importante, porque os artistas se implicam nisso, né? Os artistas mostram que esse público faz parte, né? Inclusive, quando é isso, quando a gente pensa em sons suburbanos, quando a gente pensa em sons da quebrada, periféricos, essas pessoas existem, né? Então, quando você tem MC Luana, quando você tem Duquesa, quando você tem Ebony, adotando essas medidas, quando você tem Dom L, inclusive, ficou super feliz sim. quando soube da lista. Ele é muito querido. E aí você vê esses artistas, tipo, bora, muito massa o teu trabalho, vamos nessa. Isso enriquece muito, assim, Sim, porque também traz para esses públicos dos artistas que isso é real,
né? Porque é isso, às vezes a galera, o Dom Hélio, por exemplo, é um artista super politizado. Então, às Sim, vezes a galera, ele mexe muito com esses setores da esquerda, movimentos populares. Só que não necessariamente essas pessoas estão alinhadas com a causa trans. Então, quando sim, você vê o artista adotando essa medida, isso pode ter um efeito positivo. A MC Luana, ela tem todo o movimento em prol da valorização feminina. Só que sim. não necessariamente, por mais que ela tenha feat com a Mona Brutal, com outros artistas trans, esteja nesse lobby, não necessariamente o público dela vai querer aceitar isso. Então, quando ela defende essa postura, quando os artistas defendem Hum. essas posturas, a Cel, que tem esse público branco, às vezes, um pouquinho mais velho, né? Já Sim, diz que o primeiro álbum dela já tem 20 anos, né? Uma galera que cresceu já está chegando aos seus 40, muitas vezes. Quando os artistas marcam esse ponto, isso é riquíssimo. Porque se cria uma tensão nessa fanbase também. Se cria uma sim. tensão entre esses públicos também, tá? Minha artista defende isso, né? Por quê? Então, acho que o papel do artista é isso, bater de frente, se posicionar e também incitar a mudança no seu próprio público e em si mesmo. Isso é fundamental. É, todos esses artistas que citou, nós já cobrimos ou entrevistamos shows. E realmente, assim, é algo também no portal que a gente preza bastante. Quando eu comecei em 2024, eu trabalho na área já há um tempinho, mas o portal mesmo eu iniciei em 2024. E eu sempre tive essa preocupação também, né, de cobrir todos os artistas, de trazer todos os públicos. É muito claro o nosso posicionamento e o que a gente faz, o que a gente fala, o nosso tom de voz. Então, nunca tivemos problemas assim nos comentários, né, comentários homofóbicos, racistas, transfóbicos. E é algo que eu fico sempre muito de olho, me preocupo bastante. É quando vem as pautas dos festivais, dos shows, então, sim, a gente vai fazer, a gente vai noticiar, a gente vai dar visibilidade. Pode ser uma pessoa que esteja começando, ou alguém já consolidado, mas é importante também, eu acho que de um tempinho para cá cresceram muitos os perfis, cresceram muitos perfis de cobertura de shows, né, de perfis de influenciadores de shows, e acho importante também o nosso papel como imprensa independente trazer isso, né? Porque às vezes pode dar um show que pode não ser noticiado num portal maior, né, ou numa emissora, mas a gente encontra essas pessoas aqui vão ter sempre espaço aqui com a gente e valorizam bastante artistas que são bem grandes, como a Cata, a Lineker, né? E elas já estão aí, assim, muito no mainstream, já passaram o underground, mas que quando a gente tem esse encontro e tem essa abertura é incrível. E artistas que estão iniciando, eu penso que também é muito, muito importante o nosso papel também. E eu faço questão de deixar sempre muito claro aqui no portal. Eu penso que é importante também o nosso papel. A gente também tem que falar, não só tá ali curtindo, tá ali no show, mas a gente precisa falar também. E falando sobre, né, esse último bloco, trazendo essa parte de desafios, né, implementação, e entender também, além dos shows e festivais, do acesso à cultura, mesmo que a gente tenha, voltando, né, avançado bastante, a gente ainda vê algumas barreiras, a gente ainda vê alguns desafios a serem enfrentados. Então, eu gostaria de entender, né, da visão de vocês, quais os maiores desafios que vocês enfrentam quando tem o caminho de vocês indo aos festivais e sugerindo a proposta, tipo, olha, a gente tem essa proposta aqui da lista, funciona dessa forma, como a gente pode fazer para implementar, e também os desafios que os contratantes têm também, às vezes eles chegam, mas não entendem muito bem como funciona e querem implementar, ou vêm com algumas informações assim meio confusas e vocês trazem para eles o esclarecimento. Então, gostaria de entender da parte de vocês e também da parte dos contratantes quais são os desafios e barreiras que ainda enfrentam hoje em dia. Então, é muito engraçado porque quando eu comecei, né, com esses grandes festivais, por mais que alguns já tivessem, quando chegou essa proposta, sei lá, porque também parte dessa profissionalização e expansão do trabalho das pessoas responsáveis, né? Quando eu comecei, a primeira vez que eu fiz para o Girls, foi algo super embrionário. Eu estava entendendo, eu montei um formulário, um modelo, tipo, quais são as informações que para uma política pública a gente precisa pensar? Raça, gênero, etc. Eu montei um formulário base.
Quando eu fui chegar pro Afropunk, por exemplo, e o Queremos foi nessa mesma leva do Girls, mas quando eu cheguei pro Afropunk, eles falaram, olha, a gente precisa pensar em proteção de dados, um termo de aceitar que esses dados estão sendo cedidos, né? Então, eu comecei a entrar nesse outro universo de uma outra profissionalização, comecei a trabalhar com LGPD em outros espaços também. Então, eu comecei a entender qual a importância disso aqui, né? Explicar um termo que é isso, você está cedendo esse dado, ele vai ser usado desse jeito, né? Porque as pessoas, elas às vezes mandam, até na minha DM mesmo, sei lá, às vezes as pessoas vão perguntar de ingresso de algum show, elas me mandam o CPF delas, assim, casualmente na minha DM. Aí eu fico, que entra na minha barreira também, eu tenho que lidar com o público, e é isso, essas pessoas estão no outro corre da vida. Para elas, às vezes, ceder um dado é a coisa mais normal, porque elas estão se candidatando a alguma vaga. Eu fico tipo, Sim. apague, apague isso Por agora. favor. Apague seu CPF, mande só o seu nome, ou qual foi o e-mail que você se inscreveu. Não me mande seu CPF, por favor, tá tudo bem. Né? Eu fico, meu Deus, isso não me pertence. Mas cada festival vai me trazendo, às vezes, essa perspectiva no sentido, tipo, como proteger melhor os dados das pessoas e como se comunicar melhor com as pessoas. Né? Tem festivais que eu falo, pô, vamos fazer, vamos. Vocês podem fazer marketing para mim? Não, faça você. Você pode fazer não sei o quê? Não, faça você. E aí eu faço, eu não sou designer, né? Eu sou socióloga, sou produtora cultural. Não sou designer. E aí, às vezes, eu montei esse design aqui. O pessoal, não, peraí, vamos pedir para o nosso designer fazer um decente. Então, por que você não fez logo de cara? Gente, mais fácil. Aí, tipo, poxa, eu tô aqui fazendo o que eu posso, eu não sou desse ramo das artes. Mas tem muito desse. Alguns festivais, teve um caso que adotou ano passado, 2, que eu mandei, obviamente, com antecedência o nome das pessoas contempladas. Aí, faltando 2 dias pro festival, teve um que falou, a gente precisa de CPF para liberar o nome da pessoa na porta. Assim, como você tá mandando isso faltando 2 dias pro evento? Mas eu vou lá caçar o CPF das pessoas, consegui. Chegou no dia do evento, o evento já tinha começado, a lista das pessoas não estava na porta. Eu tive que ligar para todo o festival e falar, a lista não está na porta? Tem gente lá na porta há mais de 1 hora. Como isso... E é isso, eles fazem a medida, mas eles não fazem um planejamento de, tipo, tá, qual acesso de bilheteria essas pessoas vão pegar? Porque às vezes é isso, sei lá, no Parque do Ibirapuera o evento, na Marina da Glória a gente só tem uma entrada, né? Mas se fosse lá, um festival no Engenhão que adotou, a gente tem que responder com qual bilheteria vai estar a retirada do acesso. O Psica, por exemplo, eles avisam, ó, retirada da lista trans e lista não sei o que, será em tal guichê de entrada tal do festival. Então, as pessoas já vão automaticamente para esses lugares retirar o ingresso. Né? Você precisa realizar, eu acho que o maior gap é sempre a comunicação das pessoas. Né? Entre os produtores, porque eles me passam as coisas, e as pessoas têm outras necessidades. Então, tipo, tá tudo na minha conta, mas, sei lá, uma pessoa é trans e PCD e ela precisa ter o acesso à área PCD. Eu preciso me comunicar com a produção para saber como é feita a distribuição do colar, como essa pessoa consegue acessar, para eu passar essas informações para ela. E às vezes o festival demora 1 semana para me avisar e a pessoa acha que a culpa é minha. Né? Eu sou uma prestadora feliz de ser uma prestadora de serviço que tem garantido esses acessos. Mas muitas vezes as pessoas alguns festivais não me veem como setor, estão ali o tempo todo comigo, me ofertando suporte para tudo que eu precisar. Já outros é tipo, faz aí o teu, e aí eu tenho que manejar, né? Porque se dá errado também, a culpa é minha. Então, tipo, festivais que mandam o ingresso faltando um dia para o evento. As pessoas têm medo, gente, de ser uma farsa essas coisas. Né? Tipo, se o ingresso não chegou, então eu não ganhei. Então eu vou viver minha vida por aí e vou desistir do ingresso. Então, como fazer essa comunicação ser mais assertiva? Então, ao longo do tempo é isso. Eu combino datas de envio de ingresso para mim pelas produtoras, consigo comunicar melhor as pessoas contempladas, sempre tento avisar melhor. Mas acho que o maior gap de implementação é isso, a infraestrutura que não funciona às vezes. E essa comunicação entre eu e os produtores, porque eu sou esse intermédio entre a produtora e o público. Então, nem sempre isso funciona da melhor forma. Né? E é isso, as pessoas pessoalizam muito, as pessoas têm muitos receios dessas coisas serem farsa, então explicar para elas que é de verdade. Às vezes eu chego para uma casa de acolhimento em algum estado, do qual eu não sou, fora desse eixo Rio-São Paulo, e eu penso, vocês ganharam tantos ingressos e tal, pessoal. É verdade? Ficou, é verdade. E o pessoal não acredita. Sim. Né?
Porque é isso, imagina a quantidade de promessas que às vezes as pessoas que estão numa casa É verdade. recebem, né? Então, como materializar isso enquanto uma verdade possível para elas? Então, são sempre muitos trabalhos, mas é muito recompensador também ao mesmo tempo. Eu imagino que sim. E qual a perspectiva que você pensa para os próximos anos, com essa implementação e com todo esse cuidado, com todo esse trabalho feito, estando em grandes festivais, tendo essa visibilidade da mídia, né? Qual a perspectiva que você tem para os próximos anos? É, e também, além da lista, quais outras medidas você acha que podem vir? Ou quais outras aspirações que você tem? Tipo, a gente já chegou até aqui e a gente está pensando em fazer algo dessa forma daqui a algum tempo, para nos próximos relatórios a gente já trazer outros dados, outras informações e ter crescido ainda mais, porque esse cresceu bastante e com certeza só tem a aumentar ainda mais. E eu queria ouvir de você. Olha, eu acho que com o tempo, eu acho que a própria experiência circulando, eu vou catando algumas coisas, né? Ter essa chance de trabalhar de forma efetiva em outras equipes, assim. O Psica, por exemplo, abriu muitos meus olhos sobre essa questão das leis de incentivo. Que lá, trabalhando no Pará, tipo, vários festivais têm, mas eles não tratam isso como um grande diferencial, muitas vezes porque eles já têm outros financiadores, porque eles têm outras formas de captação. Mas esses festivais que, por exemplo, têm muito aporte financeiro público, pela falta de patrocinadores, eles normalmente deixam isso muito explícito. Então, trabalhando na parte de sustentabilidade e inclusão do Psica no passado, eu consegui entender toda essa dimensão de uma forma mais específica. Eu comecei a olhar, tipo, quais são os festivais que usam isso como algo central? Então, tem alguns que eu fui descobrindo, mesmo trabalhando, que tem isso. Tipo, Rock the Mountain tem aporte financeiro da Secretaria de Economia Criativa do Rio. Né? Vários festivais têm esses aportes, têm essas contrapartidas, eu não sabia. Então, eu comecei a me debruçar muito sobre olhar, tipo, quais desses festivais têm esse apoio? Será que isso tem uma relação com festivais que dão maiores números de ingresso? E, no geral, tem. Né? Festivais que têm essa que recebem lei de incentivo ou apoios digitais, como, por exemplo, a Natura Musical, que é um edital que, tipo, preserva muita diversidade dentro do ecossistema musical, eles tendem a disponibilizar mais ingressos, eles tendem a ser mais inclusivos, né? Então, Sim, eu pensei, pô, óbvio que os festivais que vêm de festa, como, por exemplo, a famosa Mamba Negra, né, lá em São Paulo, sim, que foi por um dos que mais disponibilizou ingressos, eles têm um princípio político disso. A Baticu tem um princípio político envolvido com isso. Né? Para além de qualquer tipo de aporte financeiro, eles têm um princípio social, político, baseado nas festas de onde eles vêm. Então, eles se implicam nesse processo. Né? Mas esses outros festivais grandes do Brasil, principalmente no eixo norte e nordeste, eles se implicam a partir dessa garantia do lei de incentivo. Né? Então você vê que a maior parte desses festivais que dão mais ingressos, eles estão situados nesse eixo, ou vem de festas, ou eles têm lei de incentivo enquanto uma coisa importante na sua manutenção. E aí a gente tem, nesse caso, algumas exceções, como, por exemplo, o Queremos e o Saravá lá do sul, né, de Santa Catarina. Fora isso, todo o resto tem essa construção política ideológica bem forte. E aí, eu acho que isso influencia bastante. Eu acho que foi um achado principal desse relatório, de olhar. E também olhar se isso influencia no número de artistas trans nos lines. Né? Porque é isso, alguns festivais que têm a lista, não tem nenhum artista excelente trans no ponto. line. Exatamente. Tipo, alguns tem muitos, você vê, por exemplo, Rock the Mountain tem mais de 100 Sim, artistas, tipo, tinha no mínimo 10 artistas trans, quase um décimo do festival, acho que era 12% do festival, do line total, eram de artistas trans. Você chega no Hope Pride, que é lá em São Paulo, sim, a própria temática é voltada para a diversidade, mas você tem quase metade do line de artistas LGBTs. Você tem o Psica, com quase 10, assim, você tem o Molotov, que tem menos de 30 artistas, mas você tem 5. Então, tipo, esses festivais têm. Se o line-up é pequeno, você ter 4, 5 artistas trans entre 20 e 30 é substancialmente muito positivo. Porque eu só estou falando de pessoas trans. Se a gente pensar em pessoas LGBTs e pretas, porque existem esses outros quesitos de diversidade, às vezes você tem mais de metade do line composto de pessoas não padrões, de corpos sim. vulnerabilizados. E aí você chega, sei lá, em outros festivais você vê que não tem nenhum, ou só tem um, que ano passado foi a Lineker, né? Ano passado a Lineker foi É, artista
que dominou, né? A artista trans que dominou o Brasil. E ela tinha alguns lines que ela estava sozinha. Não tinha ninguém. Em alguns outros, ela dividia com, sei lá, um DJ trans, uma DJ trans, um DJ trans. Normalmente, esses acessos de pessoas trans nos festivais são de artistas de música eletrônica. São de DJs que tocam num palco paralelo. Nos grandes palcos do Brasil, a gente teve Cato, Urias e Lineker, basicamente, com muito destaque para a Lineker. Então, será que é repetido? Será que temos artistas trans, mas será que são os mesmos? É óbvio que a gente tem que parar para pensar, tal artista está em turnê, nós vamos chamá-lo. Isso, de fato, influencia no artista ser convidado ou não. Se a pessoa já está em movimento, já está em turnê, às vezes consegue ser bucado por uma série de festivais naquele eixo territorial ali e flui. Mas tem outros casos que a gente vê que eles só querem, não, olha como nos preocupamos com diversidade. Temos essa pessoa aqui. Né? Então, Exato. essa disparidade de line-up é muito babado de você olhar e pensar, tá, né? E aí você, mais uma vez, olha, normalmente line-ups com aporte público, eles tendem a ser mais diversos. Sim. Ano passado, se não me engano, The Town só teve um artista trans, que é a Burr, né? Anteriormente chamada de Karina Burr, que se vê agora como uma pessoa não binária. Mas só que foi antes da notícia da transição dele, né? E aí foi a única pessoa trans no line-up inteiro gigantesco do Gigantesco, de 7 dias de festival. Exatamente. Então você vê essas diferenças. O Queremos ano passado só teve a Lineker, mas o line-up do Queremos é pequeno. Né? Sim. Então entra essas diferenciações assim de tamanhos de lines, tamanhos de proposta e o que pode ser evoluído ou não a partir daí. E aí entra também, né, só para encerrar esse achado, como também essas medidas não implicam em nada. Tipo, o Curitiba, ano passado, foi palco de uma transfobia durante o dia da Lineker, né? Não sei se você lembra desse episódio. Uma pessoa trans foi impedida de usar o banheiro ano passado. Sim. Super viralizou, assim. Sim, sim, sim. E aí é isso, tipo, é um festival que diz que é diverso, é um festival que fala sobre as medidas. No dia de um show de uma artista trans, uma pessoa trans é impedida de usar o banheiro. Então, a diferença entre esse discurso das redes sociais de pregar a diversidade e, efetivamente, você criar um ambiente seguro para as pessoas. Então, acho que esses foram os principais achados esse ano, assim, poder se debruçar sobre esse quê dos lines, para além das pessoas acessando, o que tem nos lines. Será que isso influencia no número de pessoas inscritas? Obviamente, sim. Né? Será que você ter artistas trans no line, artistas LGBTs no line, influencia numa maior inserção dessas pessoas? Será que tem a ver com o número de ingressos disponibilizados? Então, se debruçar sobre isso foi muito bom, assim, essa correlação. Maravilha. E para a gente fechar, Ainá, são duas coisinhas que eu vou lhe pedir. A primeira é um convite para as pessoas lerem o relatório, estudarem, debaterem sobre, divulgarem, para você deixar aqui para a gente, para a galera que acompanha o portal. E a outra é vindo, agora vai vir, né? Rock in Rio, esse ano ainda tem o Rock the Mountain, tem muitos festivais ainda para acontecer. É, algo que você pode deixar também para o público, para pensar assim, o próximo festival que você vai, os lugares que você frequenta, os shows que você frequenta, você tem esse olhar, tem essa preocupação, sendo para as pessoas trans ou não, né? Você tem esse olhar de onde você está frequentando, é diverso, realmente é um lugar seguro, e aí propor essa reflexão também para quem frequenta e também vai em shows e festivais. Vamos lá. Primeiramente, convidar vocês, né, para darem uma olhada no relatório, no dossiê Listas Trans, um panorama dos festivais brasileiros de 2025. Né, na sua terceira edição, ele é construído por mim, pelo Macaia Ferro, que é doutorando em Antropologia Social da UFRJ, né, e com apoio de duas pessoas que construíram as listas em outros estados do Brasil, que é o Sol Heringer, que é do Sensacional de Minas, que nos últimos anos esteve junto comigo na construção da lista do Sensacional de Minas, e o Renato de Maria, que é um homem trans, que fez a lista do Afropunk Experience do Maranhão. Então, a gente tem ali conversas com produtores, com artistas, né, mais de 20 trocas, mais de 20 entrevistas com produtores artistas de diversas partes do Brasil, sobre suas experiências, tanto dentro dos palcos, em cima dos palcos e nesse arcabouço de produção. Conversas muito francas sobre os avanços, sobre as próprias dificuldades que eles mapeiam nos seus eventos, no que pode melhorar, no que pode ser mais interessante, não só para pessoas trans, mas também para outros grupos socialmente vulnerabilizados historicamente.
Tem dados de 21 festivais dos 36 que tiveram a iniciativa de gratuidade para pessoas trans ao redor do Brasil, então convido super vocês a terem essa troca, a lerem o relatório, tem insights, tem dicas de produção para pessoas que querem convidar pessoas trans e outros grupos minoritários para os seus espaços de cultura, que a gente sabe que muitas dessas pessoas não podem acessar ou não conseguem por coisas muito além delas, né? Então, como a gente pode revisar isso? E para vocês que circulam pelo Brasil, para vocês que estão rodando em festivais, têm essa sorte, né, esse axé de poder estar experienciando a música ao vivo com outras pessoas. Quem são essas pessoas que estão do seu lado, né? Quais são as pessoas que estão circulando nesses espaços com vocês? Elas se parecem com vocês? Elas são mais diversas? Né? Então, é um convite também para a gente olhar qual é o panorama dos festivais quando a gente está dentro deles. Qual é o panorama dos festivais quando a gente se debruça em olhar para quem está com a gente ali cantando uma música de um artista que a gente ama. Né? Eu acho que super vale a pena fazer esse exercício, porque às vezes você não volta para casa a mesma pessoa depois que você pensa nessas coisas.